conhecimento. Mas vamos lá, vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correias, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia e Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa tarde a todas. Nós, então, teremos hoje a nossa segunda aula da catequese. A primeira foi uma aula introdutória, né? Eu até pretendi avançar um pouco mais no catecismo, mas eu acabei por me estender bastante na introdução e fiquei por ela mesma, né? Então, é sempre importante, né? Nas aulas vocês perceberão que eu me guiarei mais pelo compêndio, tá?
Nas aulas, por isso é que é muito importante que vocês tragam o compêndio para a aula. O catecismo também, quem puder trazer o catecismo é bom, mas nas aulas eu usarei até mais o compêndio do que o catecismo, porque como ele é mais sintético, né, em forma de perguntas e respostas, para ler na aula o compêndio é mais prático. O catecismo ele é muito amplo, né? Se nós fôssemos ler o catecismo em aula, a catequese duraria... Eu ia gostar muito, mas vocês iam reclamar, principalmente aqueles que estão no aguardo aí do sacramento, né? Mas no catecismo é importantíssimo que vocês não deixem de estudar o catecismo em casa. Eu saliento muito isso, né? A primeira aula, então, nós lemos do parágrafo 1º, quer dizer, nós ensinamos o conteúdo, né? Eu ensinei o conteúdo correspondente aos primeiros 25 parágrafos do catecismo, né? Que estão aí entre as páginas 21 e 27. Então, que é o prólogo do catecismo, né? Então não deixem de ler em casa. O prólogo do catecismo foi o objeto da primeira aula, que é a primeira pergunta do compêndio, né? Eu posso até ler novamente a primeira pergunta do compêndio. Qual é o desígnio de Deus para o homem? Esse foi o objeto, né? E é importante que vocês saibam estudar, né? E vejam aqui no compêndio, qual é o desígnio de Deus para o homem. Lá na direita, vocês verão que estão indicados os parágrafos do catecismo. Na direita lá, de 1 a 25. Então, justamente estão indicados que os parágrafos 1º a 25 do catecismo correspondem à primeira pergunta do compêndio. Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho como Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Então, essa pergunta, na realidade, é o resumo daquilo que eu ensinarei para vocês nesse ano inteiro de catequese, de alguma forma, mas também foi o resumo da nossa primeira aula, né? E então nós falamos disso, falamos da catequese em si mesma, do que é a catequese, de que todos nós de alguma maneira somos catequistas. Eu chamo a atenção também que ao longo de todo o compêndio do catecismo vem inúmeras obras de arte e atrás delas vem uma série de explicações. Então é interessante que vocês também não deixem de aproveitar, né, todas essas obras de arte que estão disponibilizadas aí. Então é fundamental que vocês degustem de fato a doutrina da igreja. São livros que devem se tornar livros de cabeceira de vocês, a exemplo da Bíblia, a exemplo da Sagrada Escritura. A Bíblia ela tem que ser um livro de cabeceira nosso, e a doutrina da igreja também, até porque não sabe ler a Bíblia verdadeiramente quem não tem um conhecimento profundo sobre a doutrina da igreja. Essa, inclusive, vai ser uma das nossas próximas aulas. Tanto que os protestantes não sabem ler a Escritura. Eles citam muito a Escritura, conhecem os versículos de cor, mas eles não têm verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, justamente porque não são católicos. O padre Paulo Ricardo até diz que tinha um professor na sua faculdade, lá na Gregoriana de Roma, que dizia: a Bíblia foi escrita por católicos para católicos, e é a verdade.
O Novo Testamento foi escrito por católicos, né? Homens católicos escreveram, e a Bíblia foi feita pela igreja, né? Foi a igreja a Bíblia não caiu de zíper assim com capa dura do céu, né? Foi a igreja que selecionou quais os livros comporiam a escritura, e para os católicos, né? Para que os católicos conheçam a Deus, conheçam o que a gente vai falar hoje, a revelação divina, né? Só que nós temos que ler a Bíblia como católicos, e é através da doutrina da igreja que nós somos capazes de ler a Bíblia como católicos. Então é fundamental que nós tenhamos um conhecimento profundo da doutrina. Então aqui está o conhecimento mais profundo, aqui está o conhecimento mais fundamental que nós precisamos ter ao longo das nossas vidas. E eu falo isso assim com muita tranquilidade. Eu não sei a idade de vocês, eu estou diante de senhoras e senhoritas, né? Essa turma só tem mulheres até agora, né? O único homem lá no grupo sou eu, né? Então não pode perguntar a idade de ninguém, por mais que vocês sejam jovens, né? Mas não importa, eu tenho 36 anos. Nada do que eu aprendi na minha vida é tão fundamental quanto essa ordem de conhecimento. E eu não falo isso para enaltecer aquilo que eu ensino. Nada do que eu aprendi na escola, nada do que eu aprendi na faculdade. No meu caso, eu ainda não tenho mestrado, não tenho doutorado, pós-doutorado, mas mesmo que eu tivesse, mesmo que eu fosse PhD na minha área, que é a área jurídica, não interessa, mesmo que eu fosse PhD, nada, eu podia jogar tudo isso na lata do lixo, não se compara a isso, porque o que vai me levar para o céu, o que vai ser decisivo no fim da minha vida para definir se eu estarei eternamente com Deus no céu ou não, é isso, é essa ordem de conhecimento aqui, que está no catecismo, da Igreja Católica, não apenas nesse catecismo, em todos os demais que a Igreja fez ao longo da sua história de 2000 anos. Esse aqui é o catecismo mais recente, por isso é que nós o utilizamos nesta catequese, é o catecismo que foi feito no século XX. Não é perfeito, tem características do seu tempo, né? O século XX foi um século delicado na história da igreja, mas é um bom catecismo, certamente. E é um catecismo que eu fui catequizado através dele, é um ótimo catecismo, mas nós precisamos amar esse livro, nós precisamos ter um verdadeiro amor a esse material, a esse livro, e tê-lo como uma obra de cabeceira mesmo. Ele tem que ser algo que nós consultamos com frequência, da mesma forma que a Escritura. Não chegarei ao ponto de dizer que é palavra de Deus, como a Sagrada Escritura, é evidente que não, mas sim é magistério da igreja, também é revelação divina. A palavra de Deus também é revelada e chega para nós através da autoridade da sua igreja, na doutrina da sua igreja. Então, um dos meus objetivos aqui na catequese é que vocês se apaixonem pela doutrina da igreja, que está exposta no catecismo da Igreja Católica. Vocês ainda não têm o material não, né? Não, primeira vez. Tá, sejam bem-vindas. Mas fiquem tranquilas que em breve vocês terão. É porque a secretaria está fechada, senão eu até pegava para vocês. Mas então a gente vai começar aqui então na aula de hoje a falar dessa parte aqui do catecismo que diz que o homem ele é capaz de Deus, e capaz evidentemente entre aspas, né? Não que o homem seja capaz de Deus como se ele fosse superior a Deus, mas capaz de Deus no sentido de que ele tem naturalmente, por natureza, ele tem a capacidade de conhecer a Deus, de
saber que Deus existe pela própria luz natural da sua razão, pela luz própria natural da razão, da sua inteligência. O homem, ele é capaz de saber que Deus existe, e não apenas um Deus como as pessoas estão acostumadas a dizer hoje, né? Muita gente diz que eu creio numa energia, eu creio numa força. Não apenas isso, eu creio num Deus pessoal, num Deus que se relaciona comigo, num Deus que é a fonte do meu ser. Muita gente hoje afirma que crê simplesmente, como eu falava, numa força, numa energia, mas em algo impessoal, e não é esse o ponto. Não, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria razão, nós já seríamos capazes de saber que Deus existe, de saber que há um Deus. E saibam que o ateísmo é algo muito recente na história humana. Esse fenômeno do ateísmo, né, de homens que não creem em Deus, de homens que não têm fé, isso não é algo humano. O homem, ele é um ser religioso por natureza. É isso que a história mostra. Quando se olha para os homens mais primitivos, nós percebemos que eles são religiosos. Mesmo nas falsas religiões, nós percebemos que há ali um esforço para conhecer Deus, um esforço para se chegar a Deus. Só que aí é que nós vamos então fazer aqui na primeira parte da aula, então nós veremos esta capacidade do homem, este desejo de Deus que há no coração do homem, que foi colocado pelo próprio Deus no homem. E na segunda parte da aula nós perceberemos que este desejo de Deus, ele não é suficiente, evidentemente ele não é suficiente para que o homem conheça a Deus por completo, de maneira que Deus, ele venha ao encontro do homem. Deus, ele se revela ao homem, e isso é o que nós chamamos de revelação divina. E aí o catecismo, ele vai falar de maneira muito breve de Deus que se revela ao homem. E quem quiser se aprofundar na revelação divina, basta ler a Escritura, em especial no Antigo Testamento, desde a criação. O Antigo Testamento, ele nada mais é do que essa história, né, como é chamada, a história da salvação, através da qual Deus, paulatinamente, ele se revela ao homem, depois de criá-lo. E aí o catecismo, ele vai falar de todas estas etapas da revelação divina até a plenitude dos tempos, que é a plenitude da revelação, nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam que aqui nós ainda não chegamos na fé. Como eu falava na última aula, a fé ela é a resposta do homem a Deus que se revela. A fé é o terceiro momento. O primeiro momento que o catecismo mostra para nós é o homem que por natureza já tem o desejo de Deus, o homem que por natureza ele já tem este anseio, ele já tem esta capacidade de conhecer Deus, de saber que há um Deus pessoal que o criou. E por outro lado, Deus que vem ao encontro do homem. Como diz São João na sua primeira carta, eu falava isso na aula passada também, Deus que nos amou por primeiro. O primeiro passo, ele não é do homem, o primeiro passo é de Deus. Por mais que o homem tenha essa capacidade,
Deus livremente, por amor, ele vem ao encontro do homem. E a fé é justamente essa resposta do homem ao Deus que se revela. E aí é que nós vamos começar a estudar a fé. Então, no terceiro momento é que nós vamos entrar na fé com base no credo. Então, por isso é que no início de cada aula eu rezo aqui o credo com vocês. E aí nós vamos entrar então no credo e nos aprofundar em cada um daqueles artigos de fé, que são 12 no total. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí a gente vai ver o que significa cada um desses artigos de fé. O que significa dizer creio? O que significa dizer creio em Deus? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente vai ver cada uma destas verdades de fé. Então, é o que eu falava na aula passada para aquelas que aqui estavam. Então, vamos aqui no compêndio e depois eu vou complementar. No compêndio são apenas 9 perguntas, né? Mas depois a gente vai aprofundar com algumas partes do catecismo e eu devo selecionar com algumas partes da Escritura. Então vamos aqui, nós estamos na primeira parte, tá, do catecismo, que é a profissão de fé. É bom que vocês saibam que o catecismo ele está dividido em 4 partes, tá? E também a nossa catequese. A nossa catequese está dividida em 4 partes. A primeira é a profissão de fé com base no credo. A segunda é a celebração da fé, é a sagrada liturgia com base nos 7 sacramentos. Eu falava na última aula e eu vou repetir isso aqui porque eu preciso que vocês decorem mesmo. Hoje muitos pedagogos são contra decorar, mas eu particularmente acho que o aluno tem que decorar determinados conceitos, determinadas verdades. Então vocês têm que decorar mesmo quais são os 7 sacramentos. Então o batismo, a crisma e a eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã, estes 3. Depois a confissão e a unção dos enfermos são os sacramentos de cura. E por fim a ordem e o matrimônio são os sacramentos de serviço e comunhão, os 7 sacramentos. Depois a terceira parte é a moral, a vida de fé que nós veremos com base nos 10 mandamentos, e vocês também têm que decorar quais são os 10 mandamentos, né? Inclusive porque o exame de consciência que nós fazemos, ele é feito com base nos 10 mandamentos. Nós somos chamados a fazer um breve exame de consciência a cada dia, né? De preferência à noite, a cada noite antes de dormir. É muito recomendável que nós façamos um breve exame de consciência. Então, os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o santo nome de Deus em vão, guardar domingos e dias de festa, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas do próximo. Esses são os 10 mandamentos. E por fim, a 4ª parte do catecismo, a oração da fé com base no Pai Nosso. Então, essas são as 4 partes. Então, nós iniciaremos agora, nesse momento, a profissão de fé, que é a primeira parte. E agora começaremos, então, uma pré-catequese. Então, nessa primeira parte, antes da catequese propriamente dita, tem uma pré-catequese, que é essa parte que fala que o homem é capaz de Deus. Então vamos lá, o capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Aí tem uma frase aqui do nosso pai, Santo Agostinho, que ela está recortada no catecismo, a gente vai ler, ela está completa. É uma citação do livro das Confissões. Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizeste para ti, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em ti. Santo Agostinho.
Por que há no homem o desejo de Deus? O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja com frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso. Por natureza e por vocação, o homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana, o homem pode simplesmente, com a razão, conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? O homem, ao conhecer a Deus apenas com a luz da razão, encontra muitas dificuldades. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Por isso, Deus quis iluminá-lo com a sua revelação, não somente sobre verdades que superam a compreensão humana, mas também sobre verdades religiosas e morais que, embora acessíveis de per si à razão, podem ser assim conhecidas por todos, sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Como se pode falar de Deus? Pode-se falar de Deus a todos e com todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas, as quais são um reflexo, embora limitado, da infinita perfeição de Deus. É preciso, todavia, purificar continuamente a nossa linguagem de tudo que contém de imaginativo e de imperfeito, sabendo-se que não se poderá jamais exprimir plenamente o infinito mistério de Deus. Então eu quis ler tudo na sequência só para vocês terem uma ideia geral, mas agora a gente vai falar pausadamente de cada pergunta, né? Então, só para que vocês saibam, tenham sempre em vista isso, né? Sempre na lateral direita de cada pergunta vai ter o conteúdo no catecismo. Então, quando tiver em vermelho embaixo, é a parte correspondente no catecismo. Então, do 26 ao 49 é o correspondente no catecismo. O catecismo, então, vocês têm que estudar em casa. Como eu falei, a gente vai ler só partes do catecismo na aula, não tem como a gente ler tudo. Então, do 26 ao 49, vai ser essa parte do homem é capaz de Deus, lá no catecismo. Então, aqui vocês vão ver que são 4 partes, então, que dentro dessa parte do homem é capaz de Deus, que geraram aqui 4 perguntas no compêndio. A primeira é essa questão do desejo de Deus. Então, o próprio Deus, quando ele cria o homem, ele coloca no homem esse desejo de Deus. Isso é algo que a gente percebe em nós mesmos. O que eu gostaria de provocar aqui é que vocês olhassem para vocês mesmas, né? E refletissem se vocês não percebem isso na própria experiência pessoal de vocês. Esse desejo de Deus, essa insatisfação que nós temos com a própria vida muitas vezes. Eu não sei vocês, mas muitas vezes nós nos sentimos insatisfeitos, até infelizes, né? Sem um motivo aparente, incomodados, né? O Padre Paulo Ricardo, no curso que ele tem sobre o catecismo, ele tem um curso bem amplo em que ele fala sobre o catecismo inteiro.
Ele diz que o homem, né, o ser humano, ele é excêntrico, né, no sentido em que o centro dele está fora dele mesmo, o centro dele está em Deus. A razão da felicidade do homem não está nele próprio. Então, muitas vezes nós nos sentimos tristes, incompletos, e não sabemos o motivo. Vejamos então a sociedade atual. Eu não sei se vocês concordam, mas as pessoas estão cada dia mais loucas, né? Mais tresloucadas, né? As pessoas estão cada dia mais fora da razão, né? E a gente nota que isso é uma busca de uma felicidade nas coisas erradas, né? Os próprios vícios, né? A própria juventude, né? O que a gente nota nessa sociedade que não para quieta, que não consegue silenciar, que não consegue se aquietar, ela está na realidade à procura de Deus, mesmo quando se entrega ao pecado, mas não conhece a Deus. Então, esse desejo de Deus, ele está inscrito na natureza do homem. O próprio Deus colocou lá. Por isso é que a doutrina da igreja afirma que o homem, ele é capaz de Deus. Na natureza do homem está inscrita esta propensão para buscar Deus, conhecer Deus e amar a Deus. Na aula passada, o título da aula passada era isso: a vida do homem, conhecer e amar a Deus. E o que a gente diz na aula de hoje é que, por natureza, o homem está propenso a conhecer e amar a Deus. O homem, ele já está, por natureza, preparado para isso. Existe, como o padre Paulo Ricardo também fala, uma voz interior. Deus está no interior do homem a chamá-lo a isso. Deus fala no coração do homem. No coração, quando eu digo, não é no órgão, né? É no mais profundo da alma do homem, né? Quando Santo Agostinho vai falar no livro das Confissões, eis que estava dentro e eu fora. O que acontece no mundo de hoje é que os homens estão a procurar Deus nas criaturas. Os homens estão a procurar Deus no mundo material, enquanto Deus está aqui dentro. Deus está no interior do homem a chamá-lo à conversão, a chamá-lo à vida verdadeira. Então, o que o catecismo está então a dizer é que o homem, por natureza, pela própria luz natural da sua razão, pela sua própria inteligência, ele é capaz de conhecer e de amar a Deus. E a pergunta 3 diz que existem vias de acesso ao conhecimento de Deus. E isso eu nem entrarei aqui profundamente, porque eu nem sou capaz disso, mas quem quiser se aprofundar é um ótimo conhecimento, mas existem vias de acesso ao conhecimento de Deus, né? E quem melhor explicou isso, né, na história foi Santo Tomás de Aquino, né? Inclusive ele começa a sua obra-prima, né, a Suma Teológica, com este estudo, né? Ele começa a Suma Teológica a responder, a enfrentar esta questão, melhor dizendo, quais são as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Então, e aqui filosoficamente, né, não se trata de fé, pela razão natural, quais são as vias de acesso ao conhecimento de Deus. E o catecismo, ele não é um livro de filosofia, ele é um livro de fé. Mas quais seriam, né, as vias de acesso ao conhecimento de Deus? E evidentemente não são provas, como diz o catecismo, não são provas matemáticas, não são provas como a ciência natural busca.
mas são provas filosóficas da existência de Deus, e são provas de duas ordens. Umas são provas que nós encontramos no mundo material, a ordem que há na criação, a beleza que há na criação. Então, quando nós, por exemplo, contemplamos a beleza, a ordem que há naquilo que comumente hoje nós chamamos de natureza, né? Quando nós vemos as belezas naturais, mas o mais correto seria chamar de criação, né? Natureza está mais relacionado com isso que eu tenho falado aqui, a natureza do homem, né? A natureza do homem é aquilo que é próprio do homem por natureza, né? Aquilo que é natural, né? A criação é aquilo que Deus criou, né? Então, quando eu falo do mundo natural, né? da criação, das coisas criadas por Deus, como dizer que isso foi criado por acaso, né? Quando eu chego ali na Praia da Barra, por exemplo, ou atravesso de balsa, por mais que o cheiro nem seja tão agradável sempre, né? Mas quando eu atravesso de balsa ali na Lagoa Marapendi, vejo aquela restinga ali e contemplo aquela beleza da criação, como dizer que aquilo ali foi criado pelo acaso? Como não concluir pela ordem que eu vejo na criação, nos vegetais, nos animais? Como não chegar à conclusão de que aquilo veio de uma inteligência criadora? Então, vejam que estas provas da existência de Deus, elas vêm ao mesmo tempo do mundo material, mas também do próprio homem. Quando eu olho para o homem, para o ser humano, e eu vejo o homem que é capaz de amar, capaz de buscar o bem, o homem que é capaz de se santificar, capaz de buscar crescer nas virtudes, buscar o céu, a vida eterna, a própria harmonia que há no homem, isso também me leva a saber que existe um Deus. Saber. Então, o que o catecismo vai dizer é que, como está aqui na pergunta 3, tanto sob a ótica do mundo como da pessoa humana, é possível saber com certeza que há um Deus pessoal. E aí, na pergunta 4, o que se dirá na pergunta 4 é que, por mais que o homem seja capaz de Deus, isso não é suficiente, porque existem determinadas verdades que não são acessíveis à razão humana. Pensemos, por exemplo, no mistério da Santíssima Trindade. Esse é um mistério que é totalmente inacessível à razão humana. Eu posso, como fizeram os filósofos gregos, né? Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que são os principais, né? Eu não sou filósofo, mas são aqueles, os principais, os 3 principais, a minha ignorância me permite afirmar. Sócrates, Platão e Aristóteles, mesmo pagãos, através da luz natural da razão, mesmo em uma falsa religião, eles conseguiram afirmar que Deus existe, através da luz natural da razão e de uma boa filosofia. Através de uma boa filosofia, eles chegaram a verdadeiras, perdão pela redundância, eles chegaram a verdades sobre Deus. Contudo, eles não atingiram o mistério da Santíssima Trindade. Para que o homem soubesse, para que o homem cresce que Deus é unitrino, isso só foi possível porque nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, ele se fez homem, ele se encarnou no ventre da Virgem Maria, ou seja, ele se revelou, revelação divina, ele se revelou como filho. Então, a partir do momento em que ele se revela como filho, há um pai. Então, ele se revela como filho, significa que há um pai. E ele afirma que
que enviará o Espírito Santo. Ou seja, ele se revela e revela o Pai e revela o Espírito Santo, ou seja, Deus é uno e trino. E também o catecismo falará de verdades morais que já eram acessíveis à razão, mas que Deus, por caridade, por misericórdia, também revela ao homem. Pensemos nos 10 mandamentos. Santo Agostinho vai dizer que Deus escreve a lei em tábuas de pedra porque os homens não conseguiam lê-las em seus próprios corações. Por exemplo, esse mandamento que eu acabei de citar, não matarás, isso é acessível à razão humana? Por isso é que os índios brasileiros não podem dizer que eles estão desculpados. Eu mato meu filho que é deficiente, né? Parece que algumas tribos indígenas brasileiras enterram as crianças deficientes. Porque eu sou ignorante? Não. Você é culpado diante de Deus. Isso aí é acessível à razão humana, que isso é um crime, que isso é um ato atroz. Matar é pecado grave, gravíssimo. Deus não precisa revelar, mas Deus revelou ao povo de Israel, Deus revelou a Moisés que matar era pecado por conta da dificuldade que o homem tinha de atingir esta verdade de fé. Então, vejam que Deus ele vai ao encontro do homem, porque o pecado original, a gente vai estudar o pecado original, ele acaba por obscurecer a razão humana, mas as leis morais em geral, o que nós chamamos de lei natural, a lei que Deus coloca na natureza das coisas. Então hoje, quando se fala, por exemplo, do aborto, o aborto é algo que vai contra a lei natural. Tem toda a questão hoje do próprio homossexualismo, nessa questão do lobby gay, por exemplo. O homossexualismo ele vai contra a lei natural, né? Hoje, se a gente falar isso, né? Teve um padre agora que o rapaz lá foi para a delegacia, né? Não sei se vocês vão sair daqui, vão para a delegacia também, gravar um vídeo chorando, né? E eu vou sair de camburão aqui, né? Mas o fato é que o rapaz estava numa missa de 7º dia, né? Eu estou até pensando, não sei, em dar uma aula sobre isso no Centro Dom Bosco, vou gravar um vídeo, e o bispo pediu desculpas, ainda mandou o padre pedir desculpas. É um absurdo isso, porque o padre numa missa fazia uma homilia, ele foi falar que o homossexualismo era pecado, aí tinha um ator da Globo na missa que se sentiu ofendido porque estava do lado lá do seu par, não vou chamar de casal, né? Aí ele vem, grava um vídeo chorando, vai na delegacia e o bispo ainda vai e recua diante disso. Então realmente nós estamos assim num grau de censura, num grau que já entrou na igreja. Daqui a pouco eu não vou poder dizer aqui qual é a verdade, não vou poder ensinar a verdade para vocês. Então vejam a gravidade das situações. Então nós não podemos nos submeter a isso. Eu tenho assim a convicção, é claro que com as devidas cautelas, né? Todos somos pais, mães, avós, mas nós temos que reagir a essa situação, porque o que está em jogo é o bem das nossas famílias, né? São os nossos filhos, mas é uma situação muito grave. Então, vejam que tudo isso vai contra a lei natural. Essa questão do homossexualismo, por exemplo, isso é algo que o homem já deveria conseguir ler isto na sua própria consciência. O homem já deveria conseguir ler isto. Ele não deveria precisar da revelação divina para isso. Mas isso é algo que já estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, a gente lê na Escritura, Abraão, Ló, eles foram convidados por outros homens a pecar pelo homossexualismo. Isso está na Bíblia.
Não é à toa que Deus foi lá e destruiu as cidades. Pois se a gente lê isso hoje aí fora, nossa, nem sei o que vai acontecer. Mas o fato é que vejam como é um pecado que ofende a Deus de uma maneira grave. Mas isso é algo que é antiquíssimo. E o pessoal ainda vem dizer que eles são modernos, né? Na realidade, eles estão fazendo algo que algo que já ofende a Deus há muito tempo. Então, nós já deveríamos ser capazes de perceber. Só que Deus é tão misericordioso que Ele vem ao nosso encontro e Ele já é misericordioso, amoroso. Ele vem nos ensinar qual é a verdade. Ele vem nos ensinar. Por mais que nós já fôssemos capazes pela nossa própria razão. Então vamos aqui no catecismo, então, só aprofundar 2 pontos, porque o último ponto é o como falar de Deus, né? Porque de fato nós também temos que perceber que nós não temos palavras suficientes para falar de Deus de uma maneira adequada, né? Tudo que nós falarmos de Deus vai ficar aquém. Tudo que nós falarmos de Deus vai ficar aquém do que Ele é. Vamos aqui no parágrafo 26, então, que é o que começa. Aqui é a primeira seção, eu creio, nós cremos. Vejam que aqui ele vai fazer um resumo do catecismo inteiro. Parágrafo 26 é a página 30 aqui do meu catecismo. Eu não sei do de vocês que é menor, mas é o parágrafo 26 do catecismo. Primeira seção, eu creio, nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja tal como é confessada no credo, primeira parte, celebrada na liturgia, segunda parte, vivida na prática dos mandamentos, terceira parte, e na oração, quarta parte, nos perguntamos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a Ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem, em busca do sentido último de sua vida. Por isso vamos considerar primeiro esta busca do homem, capítulo 1, que é essa parte, o homem é capaz de Deus, em seguida a revelação divina, pela qual Deus se apresenta ao homem, capítulo 2, logo após a resposta da fé, capítulo 3. Então, esses 3 capítulos são essa pré-catequese que eu falei, depois é que a gente vai entrar na catequese propriamente dita. E aí vem, o homem é capaz de Deus. Vamos ver então aqui esse desejo de Deus. Essa parte que eu queria ler para vocês, porque aqui é muito bonito como o catecismo fala, desse desejo de Deus que há nos nossos corações. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Em sua história, até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. De um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites de sua habitação.
Assim fez para que buscassem a Deus e talvez as apalpadelas o encontrassem. A Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma citação da Escritura, está em Atos 17, 26 a 28. A outra citação anterior é de um documento do Concílio Vaticano II, esse GS, é um documento do concílio chamado Gaudium et Spes. Eu ensinei na aula passada, eu não sei se alguém conseguiu ouvir o áudio, mas na página 735, lá atrás tem as siglas, tá, dos documentos. No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. Aí vem aqui, essa parte eu gosto muito que ela coloca, o catecismo com muita sensibilidade, ele coloca todos os motivos que podem fazer o homem se afastar de Deus. Vejam aqui que pode estar relacionado com a nossa vida ou com a vida de pessoas que nós conhecemos, que nós amamos. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião, a atitude do homem pecador que por medo esconde-se na presença de Deus e foge diante do seu chamado. Essas últimas hipóteses é muito bonito, porque o homem pecador que esconde-se na presença de Deus é uma citação de Adão e Eva no paraíso, especialmente Adão que se esconde de Deus, e quem foge diante do chamado de Deus é uma citação do livro de Jonas, né? Deus chama Jonas, ele foge, né? Entra lá no barco, né? E foge de Deus. Então vejam que quantas pessoas que nós amamos não se enquadram aqui. Às vezes uma pessoa que entrou na faculdade, aí pegou lá um professor comunista, e aqui as correntes de pensamento hostis à religião. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes se enquadram aqui? Às vezes o mau exemplo dos crentes, às vezes a pessoa teve um mau exemplo lá na adolescência, na infância, e guarda isso até hoje está afastada da igreja porque teve um mau exemplo lá um padre que deu, eu conheço casos assim, um padre que deu um mau testemunho. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 105:3. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este de sua parte não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar Deus. Aí vem essa citação, aquela citação que no compêndio está pequenininha, aqui no catecismo está grande, que é a citação do livro das Confissões, é logo no início do livro. Essa citação de Santo Agostinho é espetacular, é belíssima. É o livro que é a autobiografia de Santo Agostinho, né? O livro das Confissões, é a obra-prima dele, por mais que ele tenha muitos livros publicados, né? Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor. E esse final é espetacular. Porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós.
Então é isso, por isso é que Santo Agostinho era chamado de inquieto coração, coração inquieto. E é isso que nós vemos no mundo hoje. Olha o meu catequista ali, ó, ele que me deu catequese, aquele senhor que está ali na janela. Foi através dele o senhor está no céu, né? Através dele que eu dei catequese, né? Que eu quis dar catequese. A emoção é muito grande. Através dele que eu quis dar catequese. Ele deu catequese em 2010 e 2011. Marco, é o pai da Ana Paula, a esposa dele aqui, assim. São os pais da Ana Paula aqui da secretaria. Tá tudo em família aqui. Beijo. São pessoas muito queridas. Ele me deu catequese, quando eu me converti em 2009, aliás, foi de 2009 a 2010, eu me converti em 2009 com 22 anos. Aí eu já quis entrar na Crisma para fazer. A minha esposa até fez junto comigo. E aí foi ele que me deu catequese. Até graças ao testemunho dele que eu quis virar catequista de adultos. Na época ele estava quase sozinho aqui, né? Quase sozinho. E aí eu entrei na equipe com ele. E hoje, graças a Deus, a gente cresceu, né? Estamos com 4 turmas de catequese hoje, com 7 catequistas. Deus foi abençoando, né? Mas assim, é isso, sabe? O nosso coração tá inquieto, assim foi comigo, né? Com 22 anos que Deus me tocou, assim. Eu lembro como eu procurava, e até hoje, né? A gente tem que lutar pela conversão a cada dia, né? A conversão não é algo definido, né? Eu me converti, não é a cada dia, né? Senão a gente volta para o pecado, né? O homem velho, ele nos chama a cada dia, né? Ele fica nos tentando a voltar para a vida de pecado, né? A gente não pode relaxar um minuto sequer. Aliás, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais as tentações vêm nos assaltar, né? Então, assim, a gente precisa entender que Deus é o centro da nossa vida, e é isso que nós vemos no mundo hoje, né? Como esses jovens aí estão procurando Deus onde Ele não está, né? E como eles estão inquietos, né? E eles não têm esse descanso, né? Como fala aqui, o nosso coração não descansa enquanto não repousar. Eles não têm esse repouso, né? A gente vê esse mundo hoje, as pessoas não repousam, né? A gente vai olhando por aí, dá até uma angústia na gente, né? Que as pessoas não têm paz, né? A gente vê mesmo esse rapaz aí que processou o padre, não é para ficar com raiva dessas pessoas, sabe? A gente tem que ter misericórdia mesmo, rezar por eles, porque são pessoas sem Deus, sabe? Estão numa vida errada. Então, a catequese é para isso, sabe? É para que a gente possa aqui, todos nós, o professor, vocês, através da doutrina da igreja, a gente poder colocar Deus no centro, conhecer a Deus e colocar Deus no centro das nossas vidas. É para isso que serve a catequese. Então, a gente vai ver aqui, eu queria ler para vocês também no parágrafo 36, esse conhecimento de Deus segundo a igreja, porque aí vai ver o que o Papa Pio XII diz a respeito justamente desse auxílio que Deus dá ao homem que não consegue conhecer a Deus por si mesmo. A razão, tudo bem, a razão do homem, ela é suficiente para conhecer a Deus, mas infelizmente o nosso pecado, ele obscurece a nossa razão. Então vamos lá, parágrafo 36, o conhecimento de Deus segundo a igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas.
Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz de sua razão. Aí a citação, abre aspas, para o Papa Pio XII, num documento até que, se vocês quiserem ler, eu recomendo. É uma encíclica muito boa, imagino que esteja traduzida no site do Vaticano, é Humani Generis, está do outro lado da página, do Papa Pio XII. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente, com suas forças e sua luz natural, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis e, quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas mais inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Esse é um exemplo, a gente poderia dar um exemplo, exatamente o caso, por exemplo, do homossexualismo hoje. O sujeito ele tem uma propensão para sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Por mais que esteja ali inscrito na sua natureza que isso não é algo próprio, que não seja algo ordenado, como ele vê ali todo o ambiente, hoje então em volta, o ambiente hoje leva a isso ser transformado em algo normal, em algo natural. E ele próprio já não quer aceitar que isso seja algo desordenado. Então, isso vale para qualquer coisa, isso vale inclusive para um adultério. O adultério, por exemplo, é algo que já deveria, né? Isso valeria, por exemplo, para a fornicação. Pensem na fornicação. O que é a fornicação? É o sexo antes do matrimônio, né? Hoje os nossos jovens, né? Se eu chegar aqui no Santo Agostinho, dar uma palestra para os adolescentes sobre fornicação, eu vou ser morto. Vão num colégio católico, né? Eu vou ser assassinado aqui no recreio, né? Eu quero dar uma palestra para vocês sobre que vocês devem se guardar para o casamento, né? Eles vão me matar. Isso num colégio católico. Então, assim, o ambiente, infelizmente, hoje, só que isso deveria ser algo, porque se você raciocinar sobre a questão com honestidade, se você pensar sobre o matrimônio, se você pensar sobre o sexo, você vai concluir racionalmente, de fato, só faz sentido ter relações sexuais dentro do matrimônio, porque se vier um filho ali, você vai estar, o filho ele vai vir dentro do casamento, você já tem uma união com aquela pessoa que é para sempre, aquele filho vai vir ele protegido por essa união, ele vai ser educado, não vai vir dentro ali com dois adolescentes ali totalmente desamparados. Então veja que se você raciocinar sobre aquilo, então é exatamente isso que o Papa está a dizer aqui, que o homem marcado pelo pecado, ele facilmente se persuade de ser falso e duvidoso, que ele não quer que seja verdadeiro. Aqui eu estou só a dar exemplos de questões relacionadas ao sexto mandamento, mas eu podia dar diversos outros exemplos sobre questões morais de outras ordens. O sexto mandamento ele só chama mais atenção porque, como são questões que tocam a carne, é algo que é muito forte, né? Que as pessoas de fato elas são impelidas a negar, né? Mas isso vale para muitas outras coisas, né? Então vejam que na maioria das vezes as pessoas elas
tratam a igreja de conservadora, de que a igreja está errada em uma série de questões, mas na realidade elas estão a advogar em causa própria, elas querem na realidade pecar, elas querem ter os momentinhos de prazer delas de maneira irresponsável e não reconhecer, né, o que a razão de maneira muito clara indica no final das contas. Por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que por si mesmas não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. Então, por isso que Deus ele se revela e, claro, ele confia à igreja essa revelação. Isso é importante dizer. A depositária da revelação divina é a igreja. Deus ele se revela e a igreja guarda a revelação divina. E a igreja conserva intacta a revelação divina, tanto em matéria de fé como em matéria de moral. E é por isso que nós estamos, né, seguros, né, de que a fé e a moral elas estão imutáveis, né, na história da igreja ao longo de 2000 anos, né. Tanto os dogmas de fé quanto os preceitos morais eles não mudaram, né, e nem tem como mudar, né. O que acontece com relação à moral é que, com relação à fé, evidentemente que não, mas com relação à moral, o que acontece é que surgem situações novas que não existiam no passado e que a igreja é desafiada a se manifestar. Aí ela tem que emitir um preceito moral sobre essas novas situações, mas a fé e a moral, ela é imutável. E um fiel católico, ele crê que a igreja ela é infalível em matéria de fé e moral, porque ela é assistida pelo Espírito Santo. E a questão do falar de Deus é importante. Como eu dizia, a nossa linguagem sobre Deus ela é insuficiente. E hoje a gente está muito, como em geral na sociedade, a gente está muito informal, né? Ontem eu fui no jogo do Botafogo, né, que é o meu time cristão, né, time sofredor, né, time da cruz, mas que é o líder do brasileiro, né? 4 vitórias seguidas, né? Não acontecia há muito tempo. 4 não, 5, né? Se eu não me engano, 5 vitórias seguidas. Eu fui de terno e gravata no jogo, né? Como antigamente se ia. Eu parecia um extraterrestre lá. Até para ver uma calça comprida estava difícil. Então, assim, hoje está tudo muito informal na sociedade, né? Eu só dei esse exemplo da roupa por isso. Então, até para falar de Deus, as pessoas estão realmente muito informais. Então, nós temos que ter essa noção que tudo o que nós falarmos de Deus é aquém do que Deus é. Por isso é que quando nós falamos vejam aqui, até quando nós falamos de Nossa Senhora, que não é Deus, Nossa Senhora é criatura, mas vejam que nós não dizemos que Nossa Senhora é santa, nós dizemos que ela é santíssima, a Virgem Santíssima. Imagina de Deus. Vejam que as pessoas hoje elas têm falado de Deus com muitas vezes com muita irreverência. Essa é a palavra que eu procurava e demorei a encontrar. As pessoas estão muito irreverentes, por isso até que existe um mandamento: não usar o santo nome de Deus em vão, não falar o santo nome de Deus. Não é que eu vou ficar travado para falar de Deus, não é isso, que também seria um erro. Eu tenho que ter uma intimidade com Deus, afinal Ele é meu Pai, contudo eu também não posso ficar irreverente. Eu tenho que falar de Deus com reverência, com adoração, e sabedor que tudo aquilo que eu disser de Deus está aquém daquilo que Ele realmente é, porque Deus ele é inefável. Inefável significa indizível.
todas as palavras humanas elas são insuficientes para descrever o mistério de Deus. Tanto que Santo Tomás dirá, isso é citado no Catecismo, dirá na Suma Teológica, que na realidade o homem ele é incapaz de dizer aquilo que Deus é, ele só é capaz de dizer aquilo que Deus não é, e como é que ele se relaciona com as criaturas, porque o mistério de Deus ele é inefável, ele é indizível, mas claro que nós nos esforçamos para fazer o melhor, né? E é a igreja que vem em nosso socorro nesse sentido, né? Mas então é ter esta reverência, é ter esta adoração. Adoração é a atitude daquele que se coloca como criatura diante do Criador, é justamente essa reverência, né? Então vamos ler aqui só o resumindo, que aí a gente passa para a parte da revelação de Deus. Resumindo, é lá no Catecismo, a partir do parágrafo 44, é bom a gente ler porque são partes assim mais memorizáveis, sempre no fim de cada capítulo. O homem é por natureza e por vocação um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente sua relação com Deus. É uma coisa que eu esqueci, que eu sempre falo para os meus alunos, o ateu, ele é uma aberração da natureza, tá, gente? Não é para você chegar na rua e se tiver alguém ateu, você falar, olha, meu professor falou que você é uma aberração da natureza. Não é isso, mas vocês têm que ter a convicção interior de que um ateu é uma aberração da natureza, porque ele está indo contra a natureza dele. O homem, ele é, por natureza, religioso. E a única religião é a católica, como eu falei na aula passada. Todas as outras são crenças, tá? O que é a crença? A crença é a Torre de Babel, é aquela imagem da Torre de Babel. Está lá no capítulo 11 do livro do Gênesis. As outras religiões são esforços humanos para se chegar a Deus. Aqui a gente vai falar agora da revelação divina. A fé católica, ela é a única que é de fato fé, porque Deus se revelou. Ele se revelou e veio dizer quem ele é. E a fé católica, ela é a única que é de fato fé, porque ela é resposta do homem ao Deus que se revela. Todas as outras não são isso. Todas as outras, na realidade, acabam por ser, em maior ou menor grau, esforços humanos, em maior ou menor grau, tá? A única verdadeira religião é a religião católica, tá? Isso tem que estar bem claro para nós. Então, por isso é que o ateu, o agnóstico, né, ele acaba por ser uma aberração, não é a pessoa, mas o fato dele ser ateu é uma aberração da natureza. Ele está violentando a sua natureza, que é religiosa. Ele é chamado, ele tem uma vocação. Vocação é isso, é um chamado a ser religioso. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. É uma citação de Santo Agostinho no livro das Confissões também. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou o recusam.
Isso é muito importante. Deus, Ele nos cria e nos sustenta no ser. Isso é muito... eu não sei se vocês sabem, mas Deus, além de nos criar, Ele pensa em nós sempre. Se Ele parasse de pensar em nós, a gente, como está escrito aqui, nós nos esvairíamos, né? Nós voltaríamos ao nada. Então, além de nos criar, Ele nos sustenta no ser. E então, nós temos que realmente ter este ímpeto, né? Eu falava isso na última aula, nós temos que ter este ímpeto de levar Deus a estas pessoas que não o conhecem, a começar pelos nossos amados, né? Todos nós temos aí as nossas pequenas sociedades, né, que nós somos chamados a cuidar, né? As nossas famílias, os nossos ambientes de trabalho, né? Os nossos círculos de amigos, né? Só aí já tem muita gente cabeça dura, né? Que nos dão muito trabalho, né? Para a gente levar Deus para essas pessoas. Então, o nosso apostolado, a meu ver, já começa por aí. Família, trabalho e sociedade, né? Já tem aí um bom trabalho para a gente, um bom âmbito de apostolado aí para a gente fazer. Então, depois desse primeiro capítulo que vai falar do homem que é capaz de Deus, o catecismo já entra num segundo capítulo que fala da revelação divina. Deus vem ao encontro do homem. Aqui eu vou indicar para vocês um livro que vocês encontram no site do Vaticano, mas quem quiser comprar também, é um documento do Concílio Vaticano II. É pequenininho, vocês leem muito rápido. Vocês vão ver que a maioria das citações vem desse documento aqui. Vai estar DV, Dei Verbum. Dei Verbum em latim, né? Português é Palavra de Deus, né? Dei Verbum. Quem quiser ler faz muito bem, uma constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina. Esse capítulo 2 que a gente vai estudar agora, ele foi feito muito com base na Dei Verbum. Então, se vocês estudarem a Dei Verbum, vocês farão muito bem. Inclusive, na opinião do Padre Paulo, é o melhor documento do Concílio Vaticano II. Eu cito muito o Padre Paulo porque ele é o meu... Eu mando todo dia para vocês lá no grupo, né? Não sei se vocês assistem, né? Quem não assiste tá vacilando, né? Desculpa a palavra informal, não sou muito disso, mas eu mando como parte da catequese, tá? Pelo menos a homilia diária eu recomendo muito, mas as pregações seletas são ótimas. Eu mando alguma coisa mais complementar, mas eu cito muito porque ele tem muitos padres com boas homilias, mas eu escolhi porque eu considero, assim, dos que estão disponíveis, o melhor. Então, vamos então ver aqui a revelação divina. Antigamente na catequese, gente, a gente fazia assim um amplo estudo da revelação divina. Depois eu achei melhor não fazer na catequese. Eu estou até pensando em fazer na perseverança, que é uma pós-catequese, só para que vocês saibam. Para quem concluir a catequese, a gente tem aqui na paróquia uma perseverança de adultos, que é inspirada naquela perseverança das crianças, que as crianças têm a catequese, aí tem aquela perseverança que é entre a catequese infantil e o grupo jovem, né? Eu estou pensando em a gente fazer um amplo estudo do Antigo Testamento, mas não comportava fazer isso dentro da catequese, mas vocês vão ver aqui que é bem resumido na aula de hoje. Vocês vão ter uma visão assim geral do Antigo Testamento e da revelação divina no Antigo Testamento. Então vamos lá, vamos ler aqui as perguntas de 6 a 10 no compêndio. Vocês vão ter uma visão geral da história da salvação. O que Deus revela ao homem? Deus, em sua bondade e sabedoria, revela-se ao homem. Com ações e palavras, revela a si mesmo e a seu desígnio benevolente.
que desde toda a eternidade pré-estabeleceu em Cristo a favor dos homens. Esse desígnio consiste em fazer com que, pela graça do Espírito Santo, todos os homens participem da vida divina como seus filhos adotivos no seu único Filho. Então, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Então, vejam então que essa participação da vida divina é o céu, tá, gente? É a vida eterna com Deus no céu. Esse é o desígnio benevolente de Deus para o homem. Desde toda a eternidade, Deus ele pré-estabeleceu em Cristo a nosso favor o céu, a vida eterna com Ele, a nossa participação na vida trinitária, na vida da Santíssima Trindade, tá? E é isso que Ele revela ao homem, tá? E vejam aqui que quando Ele fala de filhos adotivos no seu único Filho, é o que acontece no batismo, tá? Quando nós somos batizados, por isso é que está escrito pela graça do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, é derramado o Espírito Santo sobre nós, e é por isso que o Espírito Santo é chamado de Espírito da adoção, e nós nos tornamos filhos de Deus no Filho. As pessoas às vezes não entendem muito isso. Elas acham que isso é uma maneira de excluir quem não é batizado, mas não é. Porque aqui, a gente sempre cita, né? Isso aí também é o Padre Paulo, é sempre o Padre Paulo, né? Filho de peixe, peixinho é, né? O filho do boi é o bezerrinho. Filho de Deus é Deus. As pessoas acham que ser filho de Deus é num sentido de criatura, ou mesmo de homem, imagem e semelhança. Não é. Quando nós falamos de filiação divina, como aquela que eu recebo no batismo, é uma filiação divina, de fato, unida a que nosso Senhor Jesus Cristo tem como Filho de Deus por natureza. E na realidade eu me torno filho de Deus por adoção. Então o que acontece é que pela ação do Espírito Santo eu sou incorporado ao corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Igreja Católica, incorporado ao corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele, o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, eu sou incorporado ao corpo, eu me torno filho, como está escrito aqui, no Filho, unido ao Filho, e aí sim eu me torno filho de Deus por adoção. Por isso é que eu não sou filho de Deus. É evidente que como criatura de Deus, de uma maneira imprópria, eu posso dizer que eu sou filho de Deus, como criatura. Mas como criatura de Deus, até aquela barata que vocês aos berros assassinaram lá na casa de vocês, ou os maridos, né, imagino, sem berros, espero, mataram na casa de... Até aquela barata era criatura de Deus também. Ou como imagem e semelhança de Deus. Aí, mas é num sentido impróprio. Não é filho de Deus como Cristo é filho de Deus. Porque no batismo eu me torno filho de Deus como nosso Senhor Jesus Cristo é filho. É totalmente diferente. É outro grau de revelação divina. Não há como comparar. Por isso é que é erradíssimo dizer que alguém que não é batizado é filho de Deus como um batizado. É totalmente incorreto dizer isto. A filiação divina eu ganho no batismo.
Então, este é o projeto de Deus para o homem, a vida eterna com Deus no céu. E é isso que Deus vem revelar ao homem. E ele começa a revelar isto ao homem na criação. Por isso é que a pergunta 7 vai falar quais são as primeiras etapas da revelação de Deus. Desde o princípio, Deus se manifesta aos primeiros pais, Adão e Eva, e os convida a uma íntima comunhão com Ele. Depois da queda deles, não interrompe a sua revelação e promete a salvação para toda a descendência deles. Depois do dilúvio, faz com Noé uma aliança entre ele e todos os seres vivos. Quais são as etapas seguintes da revelação de Deus? Deus elege Abraão chamando-o para fora de seu país, a fim de fazer dele o pai de uma multidão de nações, e prometendo-lhe abençoar nele todas as famílias da terra. Os descendentes de Abraão serão os depositários das promessas divinas feitas aos patriarcas. Deus forma Israel como seu povo de eleição, salvando-o da escravidão do Egito. Conclui com ele a aliança do Sinai e lhe dá por meio de Moisés a sua lei. Os profetas anunciam uma radical redenção do povo e uma salvação que incluirá todas as nações numa aliança nova e eterna. Do povo de Israel, da estirpe do rei Davi, nascerá o Messias, Jesus. Então aqui é de alguma forma um resumo, né, da revelação, mas no catecismo a gente vai ter um resumo melhor, mais completo. Qual é a etapa completa e definitiva da revelação de Deus? É a que se realiza no seu Verbo encarnado Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Ele, sendo o único Filho de Deus feito homem, é a palavra perfeita e definitiva do Pai. Com o envio do Filho e o dom do Espírito, a revelação está agora plenamente realizada, ainda que a fé da Igreja tenha de captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. A partir do momento em que nos deu o seu Filho, que é a sua única e definitiva palavra, Deus nos disse tudo de uma só vez nessa sua palavra e não tem mais nada a dizer, São João da Cruz. Que valor tem as revelações privadas? Ainda que não pertençam ao depósito da fé, elas podem ajudar a viver a mesma fé, desde que mantenham sua estrita orientação para Cristo. O magistério da Igreja, a quem cabe o discernimento de tais revelações privadas, não pode, portanto, aceitar as que pretendem superar ou corrigir a revelação definitiva que é Cristo. Então, essa questão das revelações privadas é interessante, a gente está até num dia propício para falar disso, que amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima, que é um exemplo de uma revelação privada, uma até importantíssima, né? E reconhecida pela Igreja. Nem todas elas são reconhecidas pela Igreja, mas a revelação de Nossa Senhora, a aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela é reconhecida pela Igreja, mas é importante dizer que mesmo as revelações privadas que têm o reconhecimento da Igreja, elas não são questões de fé, elas não integram o depósito da fé, de maneira que o fiel ele não está obrigado a crer, como está obrigado a crer no depósito da fé. A revelação pública, ela se encerra com a morte do último apóstolo, tá, gente? Que é São João Evangelista. Então, a revelação pública, ela terminou com a morte de São João Evangelista, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. O que há depois são revelações privadas.
A revelação pública, ela se encerra com o nosso Senhor Jesus Cristo, e como há questões que nosso Senhor revelou apenas para os apóstolos, então a igreja considera que a revelação pública se encerra com a morte do último apóstolo, com a morte de São João Evangelista. Então, fala, querida. Uma perguntinha, eu tenho uma dúvida. Desculpe. Não, você pode me interromper o que você quiser, porque eu falo muito e as pessoas têm vergonha de me interromper. Sobre Jesus ser o único Filho de Deus, por que tem isso? Porque é falado que ele é o único Filho. Ele é filho. Não é filho também? Quem? Nós não somos filhos. Não, nós somos filhos adotivos. Na realidade, nós, no credo, por exemplo, nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então, é questão de fé, que Ele é o Filho único, Filho unigênito. Na realidade, nós cremos num Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Filho único, Filho unigênito. Nós somos filhos unidos ao Filho, nós somos filhos adotivos, porque para ser filho, nós temos que ser Deus. Esse é que é o ponto. É aquela questão que eu falei, filho de peixe, peixinho é a natureza é que vai dizer se eu sou filho no caso de Deus. Porque em Deus há um Pai, há um Filho e há um Espírito Santo, que são 3 pessoas divinas. No caso ali, em Deus há um Filho, apenas. Nós não somos filhos, nós não temos a mesma natureza do Pai. Então não há como, somente pela graça de Deus, pelo derramamento do Espírito Santo sobre nós, é que nós nos tornamos filhos, unidos ao Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não teríamos esta capacidade de sermos filhos. Nós somos filhos num sentido impróprio, aí sim, como criaturas de Deus. E porque também somos criados, nós somos filhos num sentido impróprio em 2 graus, como criaturas, porque fomos criados por Deus, e também porque somos criados à imagem e semelhança. Nós somos mais do que criaturas, porque nós somos imagem e semelhança. Agora, jamais como nosso Senhor Jesus Cristo é filho. Ele é filho único, ele é filho unigênito, porque na Trindade, na Santíssima Trindade, só há um filho. Ele é o único filho. Tá? Nada. Está sendo gravada a aula, né? Hã? A aula está sendo gravada? Tá sim. E então as etapas da revelação divina, então, elas começam na criação, né? O catecismo, então, ele vai dizer que na criação Deus já se revela a Adão e Eva, já revela o seu desígnio, né? O seu desígnio benevolente a Adão e Eva. Acontece a queda de Adão e Eva no pecado. Mesmo com a queda, Deus vai revelar o seu desígnio salvífico. Isso a gente vai ver depois, porque a gente vai falar da criação, a gente vai falar da queda, e a gente vai falar desse desígnio salvífico, que isso está nos, se vocês já quiserem ler, isso está nos 3 primeiros capítulos, né? E quem quiser se aprofundar nisso, né, não deixa de ser um bom exercício. Leiam o livro do Gênesis inteiro, quem quiser. É um livro histórico, né? São 50 capítulos, então quem quiser se aventurar pode ficar à vontade. Quem quiser ler o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, fique à vontade. Ali vocês terão, né, Gênesis, Êxodo,
especialmente o Gênesis e o Êxodo, né, são bem tranquilos de ler. O Levítico já é mais complicadinho, porque tem ali muitas prescrições litúrgicas, depois tem Números e Deuteronômio, mas vocês ali terão acesso a esse início da revelação divina, né? Tem a revelação noática, né, a revelação a Noé, que de alguma maneira ela, em algum sentido, ela está em vigor até hoje, né, com relação às nações, né? A revelação a Noé, ela é uma revelação também aos pagãos, né? É uma revelação que é feita às nações, né? Como a gente vai ler daqui a pouco no Catecismo. E ela é feita, evidentemente, depois dessa primeira revelação feita a Adão e Eva. Depois é que há essa revelação aos patriarcas, né? A Abraão, depois ao filho de Abraão, a Isaac, depois ao neto de Abraão, a Jacó. Jacó que depois passa a se chamar Israel. Então, essa leitura do livro do Gênesis vai dar a vocês um bom conhecimento. Aí vocês entenderão por que Israel se chama Israel. Jacó, ele passa a se chamar Israel e ele tem 12 filhos. E daí vem as 12 tribos de Israel. Na realidade, ele tem mais de 12 filhos, né? Mas é que as outras são mulheres, né? E vocês vão... Ainda mais essa turma que só tem mulheres, vocês vão dizer que isso é contra os direitos das mulheres, né? Direitos iguais, né? Mas ele tem até José, que é o filho predileto depois, mas o fato é que ele tem 12 filhos, os 12 mais velhos, e a partir desses 12 primeiros filhos que se tem as 12 tribos de Israel, que depois... esse filho José, ele é vendido pelos seus irmãos, um ato criminoso, né, como escravo para o Egito, mas que Deus desse mal vai tirar um bem, porque ele vai se tornar vice-rei do Egito, e ele vai conseguir livrar o seu pai e os seus irmãos da fome, e é assim que esse povo de Israel, que ainda era nômade, não tinha uma terra, ele vai chegar ao Egito. É assim que eles chegaram ao Egito e é assim que eles vão se estabelecer no Egito até o tempo de Moisés. E aí é que o povo de Israel vai voltar do Egito com Moisés para então chegar à terra prometida. E ali se estabelecerão as 12 tribos de Israel, no que nós chamamos hoje de Terra Santa, né? Então é só para que vocês entendam que aí vai começar o tempo dos juízes. Ainda não havia reis, né? Nessa época quem governava Israel eram os juízes. No livro dos juízes, antes do livro dos juízes tem um livro de Josué, que é o sucessor de Moisés. Depois, o tempo dos juízes é onde vai ter a história de Sansão. Depois do livro dos juízes é que vai ter o tempo dos reis. E aí vai ter o primeiro rei, que é Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, que é filho de Davi. E aí tem uma sucessão de reis, né? uma série de reis, né? Mas sem dúvida o principal e o mais santo de todos é Davi. E aí vai ter também o tempo dos profetas, né? E aí, se vocês tiverem um bom conhecimento da Escritura, né? E aí a recomendação que eu dou a vocês é lerem a Escritura com a liturgia da igreja, né? Se vocês lerem aquela liturgia diária que eu mando para vocês ali, ao longo de 3 anos vocês terão um bom conhecimento da Escritura, mas nada impede que vocês também peguem livros para ler, né? O próprio livro que eu falei do profeta Jonas, né? E livros esparsos, né? Isso dá um bom conhecimento da Escritura, né? Mas aqui eu procurei dar para vocês assim um conhecimento geral da revelação divina, né? Então eu diria que são tem essa pré-história bíblica, né? Que vai desde a criação até Abraão, passando ali pela criação propriamente dita, pela história de Noé. Tem a história da Torre de Babel, tem ali a história de Abel e Caim, né, que são filhos de Adão e Eva, né? Caim mata Abel,
Depois tem a história dos patriarcas, que passa por Abraão, Isaac e Jacó. Depois vai ter a história do Êxodo. E depois ali a história dos reis e dos profetas. Então, essas são as etapas da revelação, até chegar à plenitude dos tempos e à plenitude da revelação divina, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude da revelação divina. E essa frase de São João da Cruz, ela está mais desenvolvida no catecismo, e eu vou lê-la para vocês também no catecismo, para que de fato a gente entenda que tudo o que Deus tinha para falar, Ele falou por meio do seu verbo, por meio do seu Filho. Vamos aqui no parágrafo 50. Tá, mas eu estou gravando. Não, eu é que passei do horário. Se você quiser, eu termino. Você quer que eu termine? Não, porque tem muito conteúdo bom para as meninas, eu vou acompanhar. Tá bom, eu estou gravando, fica tranquilo. Obrigada, gente. Com a voz. Eu vou mandar o áudio lá. Vai com Deus. Obrigada. Fica comigo. Então vamos aqui no parágrafo 50. Eu já estou terminando. Deus vem ao encontro do homem. Mediante a razão natural, o homem pode com certeza conhecer a Deus a partir de suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Faz isto revelando seu mistério, seu projeto benevolente que desde toda a eternidade concebeu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo. A revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente. Aprouve a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele para fazer deles em seu Filho único filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem mais do que seriam capazes por si mesmos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si, e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado Jesus Cristo. Santo Irineu de Lyon fala repetidas vezes desta pedagogia divina sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem para acostumar o homem a apreender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o consentimento do Pai. Então, essa questão da pedagogia de Deus é muito importante. Deus, ele vai se revelar ao homem como um pedagogo mesmo. Essa revelação divina, ela é paulatina, ela é aos poucos. Muitas vezes nós nos escandalizamos com determinadas realidades com as quais nos deparamos no Antigo Testamento, por exemplo, a poligamia. Alguns patriarcas, o próprio rei Davi, ele tinha várias mulheres, várias esposas, e é evidente que isso é um pecado, né? É algo que ofende a natureza do matrimônio.
e ofende a dignidade daquele, independentemente se é o homem que tem várias esposas ou a mulher, mesmo que seja a Dona Flor e seus 2 maridos, ou o homem que tem mais de uma esposa. Mas Deus permitiu em alguns momentos determinados males, porque como um pedagogo, como dizia Nosso Senhor aos fariseus, foi por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Mas Deus, como um pedagogo, ele se revelou, então é por isso que ele revelou o seu projeto benevolente aos poucos, e é por isso, evidentemente, que Nosso Senhor Jesus Cristo não foi revelado imediatamente depois da queda do homem no pecado. Houve ali aproximadamente 2000 anos, para que Nosso Senhor Jesus Cristo se encarnasse no ventre de Nossa Senhora. Houve ali aproximadamente 2000 anos, para que a plenitude dos tempos se apresentasse. E aí o resumo que aqui no Catecismo está bem completinho, é justamente do parágrafo 54 ao 55. Tem um belo resumo aqui do Antigo Testamento. As etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, João 1, versículo 3, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação, Gênesis 3,15, e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo que depois dos patriarcas ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecente. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos pais. Deus, com efeito, após a queda deles, com a promessa da redenção, os consolou com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. Então aqui está um resumo muito bom desta revelação divina ao longo do Antigo Testamento. E para a gente fechar a aula, lá no parágrafo 65, então a revelação, a plenitude da revelação em nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu Verbo. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo e não há outra palavra senão esta. São João da Cruz, a exemplo de tantos outros, expressa isto de maneira brilhante ao comentar Hebreus 1, versículos de 1 a 2. É uma citação do livro Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz. Sem querer fazer um jabá, já fazendo, o Centro Dom Bosco publicou esse livro em português. Tá? Se alguém quiser comprar, é só botar lá Loja Centro Dom Bosco, lá no Google, tem lá à venda.
Por quem dar-nos como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em seu Filho, nos dando o todo que é seu próprio Filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus, por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará, e já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe à fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, todo o seu alcance. Então, vejam que a igreja, por mais que a revelação cristã ela tenha acabado com a morte do último apóstolo, a igreja ela pode aprofundar o seu conhecimento da revelação ao longo dos séculos. Então, isso acontece, por exemplo, em matéria litúrgica. A questão, por exemplo, da adoração eucarística é um exemplo. Não estava tão claro para os primeiros cristãos que nós poderíamos adorar nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, como é hoje para nós, que ele fique conservado no sacrário para que nós o adoremos ali no Santíssimo Sacramento. Nós cheguemos ali no sacrário, nos ajoelhemos e o adoremos. Ele por alguns séculos, ele ficava conservado no sacrário para ser levado aos enfermos, para ser levado às pessoas. Então, vejam que a igreja, até, por exemplo, eu tenho colocado, eu sei que o tema é polêmico, mas eu tenho colocado algumas questões relacionadas ao modo de comungar lá no grupo. Eu sei que o tema é polêmico, mas nos primeiros séculos é notório como é que a igreja comungava de uma maneira, mas depois ela se aprofundou e comungava de uma outra forma. Então isso também pode ser objeto de debate. Então isso pode mudar ao longo dos séculos. Como a igreja comungava de uma forma, depois ela passou a comungar de outra. Então essa questão da liturgia ela pode mudar. O conhecimento da igreja, então, ele pode se aprofundar ao longo dos séculos, mas a revelação ela é uma só. Não mudou a revelação. A revelação ela é a mesma. Isso tem que estar claro, não há outra revelação. E aí a gente vai entrar na revelação privada. No decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. Pega o exemplo de Fátima, por exemplo. Nossa Senhora chega no início do século XX, está ali num contexto da Primeira Guerra Mundial, quase no início da Revolução Russa. Então ela mostra o inferno para 3 crianças, pede para a gente rezar o terço todos os dias, para a gente fazer penitência, pedir a conversão dos pecadores. Aí diz claramente, façam isso, pede para a gente fazer o desagravo ao seu imaculado coração nos primeiros sábados, para a gente fazer uma série de coisas, consagrem a Rússia ao meu imaculado coração, caso contrário, ela vai espalhar os seus erros pelo mundo. Aí a gente vê hoje por aí um monte de gente, inclusive na igreja, promovendo as ideologias de esquerda. Como isso? Dentro da igreja católica. Como isso? Ali está muito claro, é uma revelação privada de Nossa Senhora, uma aparição de Nossa Senhora para 3 crianças, mas está muito claro.
Está muito clara assim. E a igreja claramente condenando o comunismo, o socialismo, no mesmo século, né? O Papa Pio XI condenando o socialismo na encíclica Divini Redemptoris, da década de 30. Então vejam, eu estou dando exemplo de Fátima porque vai ser celebrado amanhã. Então é uma revelação privada, mas que foi reconhecida pela igreja. Então não é um aprofundamento da revelação pública aplicada a uma circunstância do século XX, que auxilia os fiéis a reagirem a um erro que pode me levar ao inferno, pode levar a minha esposa ao inferno, os meus filhos ao inferno. Então Nossa Senhora veio em nosso socorro. Infelizmente hoje muitas pessoas estão sendo condenadas ao inferno por conta não só do erro do socialismo, do comunismo, mas de inúmeros outros erros que estão atrelados a esses erros todos que a gente vê a esquerda a promover. E aí vem, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. É o caso, por exemplo, do islamismo, que é uma revelação totalmente contrária ao cristianismo que surge depois. Maomé é posterior a nosso Senhor Jesus Cristo. É o caso, por exemplo, dos Mormons. Aquela igreja que tem aqui na beira, que os meus filhos ficam apontando quando a gente passa ali, olha lá o bonequinho lá em cima, e eu tenho que explicar para eles que aquilo ali não é igreja católica, né? Mas aquilo é uma revelação posterior ao cristianismo, que também vai contra, não é cristianismo, não é catolicismo. Eles não dizem que Cristo é Deus. Eles diferenciam, eles dizem que Cristo é filho de Deus, mas não que ele é Deus como o Pai. Então, eles não são cristãos. Então vejam que essas revelações, essas seitas, essas outras revelações pós-cristãs, a Igreja Católica são falsas religiões. Então vejam que isso tem que estar muito claro para nós também. Então vamos só ler o resumindo, a gente reza uma Ave Maria e eu libero vocês. A minha família está me ligando aqui 3 locados, eu já estou ficando até preocupado. Não deve ser boa notícia, né? Vou até rezar essa Ave Maria com o coração. Por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Assim lhe oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais, falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou o seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação. Então é isso, minhas queridas. Desculpa abusar da paciência de vocês. Vou ficar aqui na porta para vocês voltarem. Vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então até a próxima semana. Fiquem com Deus.